Fala, Vaco! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer algumas dicas para você começar voando no Cartola FC 2009. 2019, nossa, eu tô 10 anos atrasado. Enfim. Olavo, mas Cartola, eu nem tenho time do Cartola. Você não tem time ainda, então acessa o site da Globo, já faz seu perfil, já cria o seu time, já começa a escalar e antes de fazer tudo isso, já presta atenção das minhas dicas que eu vou dar aqui hoje para você começar voando. Como eu disse num vídeo passado, em alguns vídeos para trás, eu não sou um expert em Cartola, mas já jogo isso há uns 10 anos, então acho que eu sei montar time. E se você já tem time no Cartola, então se liga nas dicas que eu vou trazer para você aqui hoje. Vamos lá? A primeira dica é uma que normalmente nos anos passados eu não seguia muito. Eu sempre confiei muito no instinto, no feeling, sabe? Nossa, eu tive um insight, tal jogador me tá no jogo. Não. Apesar do Cartola ter uma porcentagem de sorte, a gente precisa se atentar e se apegar um pouco aos números, às estatísticas do jogo e tal, a probabilidade de um jogador fazer gol. Poxa, um jogador nunca fez nada, naquele jogo vai fazer? Pode fazer, mas qual que é a probabilidade? A probabilidade não é muito alta. Então a gente tem que ficar atento a algumas estatísticas, a alguns números. A segunda dica é sobre a valorização. Normalmente a gente precisa começar o Cartola tentando valorizar o time. A gente começa com 100 cartoletas e a gente precisa ir valorizando para poder ir ganhando cartoletas e construindo um time competitivo no decorrer do campeonato. Então nessas primeiras rodadas o interessante é você pensar em jogadores que vão valorizar. Um exemplo. O Rodriguinho ele custa 5 cartoletas, então ele não precisa de muito para poder valorizar. Se ele fizer a pontuação dele nesse primeiro jogo dele for acima de 2,25, ele já valoriza. Então é praticamente uma roubada de bola, umas 4 faltas que ele leva, ele já valoriza. Um outro exemplo que não seria muito interessante, o Kahneman, custa 25 cartoletas. Então, para ele valorizar, ele precisa fazer uns 12 pontos. Pensa, 12 pontos não é todo jogador que faz 12 pontos num jogo. Ainda mais um jogador de defesa. Se o time dele não levar gol, pode até ser que ele faça, mas se levar, já complica. Então, essa dica de valorização, o ideal é que você escolha jogadores nessa primeira rodada que custe até 10 cartoletas, porque para valorizar vai ficar mais fácil. Se ligou? Terceira dica é apostar em times que jogam em casa, né? Que tem o fator casa como força. O fator casa como força. Nesta primeira rodada fica difícil a gente ter alguns parâmetros para poder escolher que time apostar, que jogador apostar, porque o que a gente tem de base são os estaduais, é o elenco que o time monta, é alguns jogos da Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, então fica difícil ter como base, ter alguns parâmetros mais palpáveis. Então assim, algo que a gente pode se apegar é o fator casa, porque normalmente quando o time joga em casa, ele propõe mais o jogo, vai mais ao ataque. Se ele vai mais ao ataque, ele sofre menos na defesa. Então a tendência de quem joga em casa é levar menos gols. Então assim, a minha dica é você apostar em jogadores de equipes que jogam em casa. Uma dica bônus agora, ou dica 4, é a formação 4-3-3. Olha, a gente tem inúmeras formações, 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, 4-5-1, enfim, temos N formações, mas a formação que eu trago para vocês como uma quase certeza de sucesso é a 4-3-3. Por quê? Primeiro que você tem 3 atacantes nessa formação, normalmente os atacantes são aqueles que tendem a fazer mais gols, né? Então está mais perto do gol adversário, então tende a fazer mais gols. E o gol é o que vale mais pontos, são 8 pontos. Então, se você tem 3 atacantes, a chance de você fazer gol é maior. E outra coisa, nessa formação existem os laterais, né? O 4-3-3. Então, desse 4 da defesa, 2 são laterais. E os laterais, no Cartola, é a posição mais valorizada. Por quê? Além de ser uma posição de defesa e ganhar os pontos extras, os pontos bônus quando o time não sofre gols, né? Então ele acaba ganhando. Também é uma posição que vai muito para o ataque, acaba
sendo uma posição de defesa, mas bem ofensiva. Então esses jogadores podem ter, além de roubadas de bola defensivamente, podem ter chutes a gol, assistências, próprio gol, sabe? Sofrem muita falta. Então assim, é uma posição que normalmente pontua bem, super valorizada. Então a minha dica de formação é a formação 4-3-3. Um goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais, 3 meias, 3 atacantes e, lógico, o treinador. Após essas dicas para começar voando no Cartola, né, para começar bem, já mitando, pontuando super bem e valorizando muito, ganhando muitas cartoletas, agora eu vou deixar alguns nomes que eu acho interessante você pensar e apostar nesta primeira rodada. Vamos lá? No gol eu acho interessante e trouxe o nome do goleiro Richard do Ceará. O Vozão, né, que é o símbolo do Ceará, joga em casa contra o CSA e apesar de ter perdido a final do estadual para o Fortaleza, dentro do Castelão, que é o estádio do Ceará, ele tende a jogar muito bem, tende a levar poucos gols. Então, normalmente, esse goleiro Richard, pode ganhar a pontuação extra como jogo sem sofrer gol, além de, né, se o time do CSA for no ataque uma vez ou outra, pode fazer umas 2 defesas difíceis e beleza, pontuou bem. Outros goleiros que você pode olhar com bons olhos, não gostei do Richard, não quero o Richard do Ceará. Você pode apostar no Thiago Volpe do São Paulo, que joga em casa contra o Botafogo. O Botafogo não vem bem, né? Não tá bem das pernas. E o São Paulo cresceu muito de produção durante o Campeonato Paulista, então o Thiago Volpe pode ser uma boa escolha. E o Paulo Vitor também, goleiro do Grêmio, que joga em casa contra o Santos. Zagueiro, a minha indicação hoje é o Jeromel, só custa 10 cartoletas. O Grêmio joga em casa, como eu disse, contra o Santos. O Jeromel já vem aí há 3 temporadas mitando sempre na seleção da rodada. É uma escolha muito certeira. Às vezes, se o time dele leva gol, o Jeromel sempre rouba muita bola, sempre está fazendo bons desarmes, armando o time, vai para o ataque, às vezes faz gol. Então o Jeromel é sempre uma boa escolha. E ele só custa 10 cartoletas para ele poder valorizar, não precisa pontuar muito. Outros zagueiros que você pode apostar, que você pode escolher, escalar no seu time, é o Moledo, do Internacional, apesar de jogar fora, pode ser ele só custa 5 cartoletas, não vai precisar pontuar muito para poder valorizar. E o Luiz Otávio do Ceará, que é o Vozão joga em casa, como eu já falei. Laterais. Os laterais são... a posição de lateral é a posição que eu mais gosto de escalar. Então eu sempre fico em dúvida. Eu quero escalar uns 10 laterais. Adoro lateral. O lateral que eu trago hoje como indicação é o Guga, do Atlético Mineiro. O Galo vai jogar no Horto contra o Avaí. Apesar do Avaí ter uma boa média de gols no estadual, acredito que no Horto o Galo vai conseguir se fechar, vai se organizar. E assim, historicamente, né, na história recente do Galo, ele depende muito dos seus laterais para atacar, para jogar ofensivamente. Então o Guga, a chance dele poder dar uma assistência e até mesmo fazer o gol, finalizar algumas vezes, é muito alta. Então a minha indicação para essa primeira rodada é o Guga. Ele também não custa muitas cartoletas. Outros laterais que você pode apostar são os laterais do Ceará, né, o Samuel Xavier ou o Thiago Carleto. O Thiago Carleto já vem 2 temporadas aí muito bem. Ou o Jonta do Atlético Paranaense, do Furacão. Meias, né? Que meias que você pode apostar? Olha, como eu já disse no começo do vídeo, a minha aposta certeira, que não vai faltar no meu time, se ele estiver com status provável, é o Rodriguinho do Cruzeiro. O Rodriguinho, foi escolhido pela torcida para ser um barato no início, um jogador barato no início dessa temporada, então ele só custa 5 cartoletas, apesar do Cruzeiro jogar fora de casa, né, contra o Flamengo. O Rodriguinho entrou neste time como se fosse do time há muitos anos, como se tivesse nascido e crescido nas categorias de base do Cruzeiro. Então ele entrou como uma luva, já meteu gol, rouba bola, chuta gol, já faz de tudo, sabe? Sofre muita falta. Então o Rodriguinho é uma peça muito importante nessa ligação do Cruzeiro, nesse meio do Cruzeiro, além de fazer muitos gols. Então para mim é uma aposta certeira. Como eu já disse no começo do vídeo, se o Rodriguinho fizer mais de 2 pontos, ele já acaba valorizando. Então para fazer 2 pontos fica fácil. Então para mim é uma aposta
certeira o Rodriguinho, ainda mais pelo valor, só 5 cartoletas. Outros jogadores nessa posição de meia que merecem uma atenção especial é o Jean-Pierre do Grêmio, né, que vai jogar em casa contra o Santos, e o Everton Felipe do São Paulo, que vai jogar em casa também contra o Botafogo. Atacantes, né? Que atacante, ó, sempre a posição que merece uma atenção especial. Quem eu vou apostar? Quem eu vou apostar? Quem eu vou escalar? Sabe? São tantas opções de ataque, são tantas opções de atacante que pode fazer gol. Olha, a minha aposta neste início do campeonato é o Rony do Atlético Paranaense. Olha, o Rony vem voando alto entre os jogadores de times brasileiros. O Rony é o que mais finalizou, sabe? Na competição continental, na Libertadores. E assim, o Furacão recebe em casa o Vasco. O Vasco que vem de troca de treinador e tal. É uma boa aposta e só custa 6 cartoletas. Vai, pode ir no Rony. Outros atacantes que você pode apostar, né? É o Gustavo, né? O Gustavo do Corinthians, só custa 5 cartoletas. Pode ser uma boa aposta aí pelo valor. E o Ricardo Bueno do Ceará. Nossa, de tantas dicas, só tem jogador do Ceará, né? Eu acredito bastante no Ceará contra o CSA em casa. E treinador? Treinador é sempre uma dúvida, né? Porque acaba às vezes não pontuando muito bem, que pega a média, o somatório de todos os 11. Ó, a minha dica é o Fernando Diniz do Fluminense. O Fluminense vai pegar o Goiás na primeira rodada. O Goiás também vem de troca de treinador. Caiu muito o ritmo no final do campeonato estadual. E o time do Fluminense, apesar de nada estrelado, tem um bom entrosamento. O Fernando Diniz está conseguindo tirar bastante leite dessa garotada, sabe? Estão fluindo bastante. Então pode ser que na junção de tudo eles pontuem muito bem e o Fernando Diniz pode pontuar também. Outros treinadores que eu aposto nessa primeira rodada é o Thiago Nunes do Atlético Paranaense e o Cuca do São Paulo. Pode apostar. É isso, pessoal. Essas são algumas dicas para você começar mitando no Cartola FC 2019. Olá, eu prestei atenção que você não falou em nenhum jogador do Palmeiras. Você acha que o Palmeiras não vai bem? Por que você não falou do Palmeiras ainda? Por que você não falou de nenhum jogador do Palmeiras? Meu querido amigo do Vaca, até eu finalizar este vídeo, até a data que eu finalizei o vídeo, o Palmeiras ainda não tinha fechado o contrato, não ia participar desse Fantasy Game, né? Os jogadores não participariam do Fantasy Game. Então, infelizmente, nesta primeira rodada, acredito que não vai ter Palmeiras. Mas se tudo der certo no decorrer do campeonato, pode ser que o Palmeiras entre no Cartola. Entre no clima, porque né, o Palmeiras está muito estrelinha, está complicado. E mais, infelizmente o Palmeiras também não tá fazendo bons jogos, né? E vai jogar contra o Fortaleza, com aquele time organizado, acabou de ser campeão cearense, Rogério Ceni conseguiu organizar o Fortaleza. Mesmo se o Palmeiras jogasse, pode ser que eu não escolhesse nenhum jogador do Palmeiras para estar aqui nas minhas dicas não, hein? Mas vamos torcer para o Palmeiras entrar, porque o campeonato tem que estar completo, o jogo tem que estar completo. Mas muito obrigado, Vaco, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo de dicas. Espero que essas dicas te façam mitar nessa primeira rodada, nas outras rodadas também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.